Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Você e a Lei. Advogado Navarro, boa noite. Boa noite. Estamos de volta e vamos continuar como, portanto, demos início há 2 semanas atrás. Estivemos a falar sobre a lei da compensação ao trabalhador, não só no estado de Massachusetts, como também no estado de Rhode Island. Hoje vamos continuar com uma questão que também é muito importante perante esta lei, novamente aqueles que presentemente estão, portanto, a coletar perante esse sistema, talvez possam a ter conhecimento de vários aspectos da lei que talvez não tenham. Espero que venham a beneficiar do programa. A primeira questão tem a ver com doenças derivadas, ligadas ao trabalho, que as pessoas vêm a reclamar que foi causado no trabalho. E, no meu ponto de vista, o tipo de doença, o tipo de caso que vem a ser considerado talvez dos mais complexos, mais complicados, mais difíceis de lidar e provar no tribunal, são casos que têm a ver com problemas psicológicos, problemas emocionais, em que as pessoas vêm a ter e as pessoas reclamam que é ligado ao trabalho. A pressão que existe no trabalho, a relação que tem com certos supervisores, a relação que tem com certos colegas de trabalho. Na sua opinião, você concorda que esse tipo de casos que não têm nada a ver com problemas físicos, mas problemas emocionais? Você também é da opinião que não só em Rhode Island como em Massachusetts, são casos complicados? São casos muito complicados por diferentes razões. A primeira, a mais comum, é que o indivíduo normalmente pode ter uma história de ter problemas emocionais, não só depois do indivíduo começar a trabalhar, é ter uma situação no trabalho que possa de alguma maneira desencadenar este problema, mas às vezes já o indivíduo tem uma história anterior de haver tido problemas de depressão, ou melhor, ou pode ser ansiedade. São doenças que estão muito estendidas na sociedade a dia de hoje, porque há muito, infelizmente, as pressões que o indivíduo tem que tratar a diário possam causar que o indivíduo já tenha um historial de ter algum problema, ainda que não seja algo demasiado importante até esse ponto. Mas às vezes também há algo que acontece no trabalho que está a agravar a situação psicológica do indivíduo, é a situação emocional. E aí é que quando essas duas doenças combinam, uma doença que o indivíduo podia ter anteriormente a que isto acontecesse no trabalho, é a situação no trabalho que vem agravar a doença, agora a doença é pior que anteriormente, aí é que os casos tornam-se muito dificultosos, porque o indivíduo tem que provar no tribunal que a questão que aconteceu no trabalho é a razão maior, é predominante para que o indivíduo tenha esta doença psicológica. Então, não é suficiente que esteja a combinar com o problema anterior que o indivíduo tem. Há que provar que esta situação que aconteceu no trabalho é a causa maior, é predominante para que o indivíduo não possa trabalhar. Um dos problemas que eu tenho notado em portanto, tratar de casos desses, e o que o advogado Navarro acabou de indicar, é que a lei requer que um advogado, para provar o seu caso, tem que provar de uma certa forma, e do momento que nós viemos a descobrir que o indivíduo, o cliente, tem tido, e há evidência, há prova que o indivíduo já foi
já houve um diagnóstico feito pelo médico, e normalmente nota-se aos médicos de família, que o diagnóstico é que a pessoa tem depressão e ansiedade e já existe há anos, automaticamente o método de provar este tipo de casos é alterado e requer que o caso seja provado de uma maneira muito mais difícil, muito mais complicado, muito mais difícil, porque há certos termos que o indivíduo tem que, ou o médico tem que dar uma opinião que o problema que existe no trabalho é o problema principal, ou o problema maior que está a causar presentemente o problema que a pessoa tem e que a pessoa não possa trabalhar. Porque normalmente as pessoas param de trabalhar porque o médico é da opinião que a pessoa chegou a um ponto que não consegue trabalhar. E, portanto, mas o que se nota é que nós, advogados, em casos desses, somos obrigados a investigar o passado da pessoa, no aspecto médico. E, portanto, porque os advogados dos seguros vão fazer o mesmo. E, portanto, quando é um caso desse tipo, automaticamente nós temos que rever, analisar, ler notas dos médicos, principalmente os médicos de família. Há muitas pessoas que vêm nos ver com problemas desse tipo e que nunca se trataram com psiquiatras, nunca se trataram com psicólogos ou nunca tiveram tratamento com um conselheiro e só se trataram com o médico portanto, o médico de família. E o que é interessante é que 90%, e quando eu digo isso, não estou a exagerar, 90% das pessoas que vêm nos ver para casos desse tipo, 90% o médico de família tem indicado já há anos que esta pessoa já sofre de depressão e ansiedade. O problema que se nota é que não há explicação. Nota-se esse diagnóstico, mas não há explicação. Não há nada nos indica ou está a sugerir que este problema é relacionado com algo que está-se a passar, seja em casa, seja em outro lugar qualquer. Portanto, tem um diagnóstico lá, está mencionado que a pessoa está a sofrer de depressão, ansiedade. Muitas vezes até não existe receitas de medicamentos, mas o diagnóstico está lá feito. E isto é o suficiente para fazer o caso bastante complicado, porque vai requerer que o médico dê uma opinião muito diferente do que se a pessoa não tivesse absolutamente nada no passado. E, portanto, 90% das pessoas têm este diagnóstico já feito. Até tem alturas que nós perguntamos aos clientes: você já alguma vez, o médico fez este diagnóstico, você já sofria de depressão, ansiedade? E a resposta é que não. Não estou a ter medicamentos, não tenho tido tratamento, nunca fui ver um psiquiatra. E depois eles ficam surpreendidos que nas notas dos médicos está lá a mencionar que a pessoa tem. Portanto, obviamente, o médico primário, o médico de família, ao fazer perguntas à pessoa, nota, porque eu acredito que é um critério, num caso que eu tive há uns tempos atrás, vim a ter conhecimento que é um critério que o médico primário, apesar de não ser psiquiatra ou psicólogo, portanto, faz certas perguntas e para ter uma ideia se a pessoa sofre ou não de depressão e portanto, muitos deles chegam à conclusão que a pessoa tem. Uhum.
sem ter um diagnóstico feito por um psiquiatra. E, portanto, isto é um problema. E muitas vezes os clientes ficam surpreendidos que o médico mencionou isso nas notas. Pela primeira vez eles vêm ter conhecimento que houve um diagnóstico já feito, que a pessoa tem tido ou tem andado a sofrer de depressão e ansiedade. Você tem notado também nas suas revisões de notas médicas? Sim, é curioso também que às vezes os relatórios estão a mencionar que o indivíduo está a sofrer de ansiedade ou depressão. E ao melhor não é algo que aconteceu recentemente, pode ser que acontecera 3, 4 anos anteriores, mas os relatórios tendem a sempre reciclar, a sempre indicar que esta é uma condição que o indivíduo teve. Essa menção também leva o indivíduo a pensar que é algo que é continuado. Então, não é inusual que se o indivíduo recebeu ou estava a passar um momento malo na sua vida por qualquer razão, nessa altura comentou com o doutor que ele estava a sofrer um pouco de depressão, que seja. Isso aconteceu já faz anos. Os relatórios, a partir dessa altura, sempre vão mencionar que isto foi, ou que isto é algo que está no historial do indivíduo, e vai afetar o indivíduo já mais adiante. E este é um problema baseado no sistema que médicos usam e estão a usar já há anos, que é o sistema de computadores, porque quando não havia computadores, o médico obviamente escrevia, porque eu lembro-me, quando comecei inicialmente a praticar, que muitas das notas já eram escritas, portanto não eram feitas e portanto processadas num computador. O problema do computador é depois de terem indicado há 10 anos atrás que teve esse diagnóstico, se o médico não for e retirar aquilo fora, aquilo continua a existir. E isso é um problema, como podem notar. Portanto, já fui informado que chegamos ao fim da primeira parte do programa. Voltaremos daqui a 2 minutos.